Graças a Deus. Estamos de volta com mais um domingo do Senhor. E que Deus venha te abençoar neste fim de semana. Vontade dele, vontade minha também. Portanto, minha amiga, meu amigo, esteja conosco nesta manhã de domingo para ouvir a palavra do nosso Pai. Portanto, o domingo do Senhor só está começando e eu conto com a sua preciosa audiência, você que já está nos acompanhando. Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Portanto, amados irmãos, vamos à palavra deste domingo. A palavra que vem de Mateus, capítulo 1, versículo 15. E diz o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos capítulo 1, versículo 15. Portanto, está aí o assunto de hoje. O reino de Deus, quer dizer, o governo de Deus, o reinado de Deus, onde Deus ele se coloca como o rei, o governador. É Deus que é a cabeça de tudo. Então Deus, ele é o rei. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o reino de Deus, ele não é desse mundo. O reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus, ele é espiritual. Deus está no alto, olhando para todos nós, para os quatro cantos da terra, olhando para toda a humanidade, vendo tudo e todos ao mesmo tempo. Os olhos do Senhor estão voltados para os quatro cantos do mundo. Então está aí, o nosso Deus, do seu reino, do alto, do Altíssimo, olhando para todos nós. Independente quem seja, olhando para o pobre, para o rico, para o bonito, para o feio, Deus tem olhos para todas as suas feituras. Afinal, somos criaturas do nosso Deus. Como você bem sabe, evidentemente todos nós somos feituras do nosso Deus. Então, se Deus fez, ele tem todo um cuidado, toda uma atenção para todos nós, para toda a humanidade. Então, o reino de Deus é um reino eterno, onde Deus é o rei. Esse reino é diferente de qualquer outro reino. É um reino espiritual. O reino de Deus será estabelecido no fim dos tempos, mas já está sendo estabelecido no coração, na vida de cada crente, de cada pessoa que crê e aceita Jesus como o único Salvador. Então já está sendo estabelecido nas pessoas que acompanham, que seguem o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E com isso, o reinado, o reino de Deus, ele vem aumentando, prosperando, vai aumentando. Vai tendo uma multidão ainda maior. Então essa multidão vai crescendo cada vez mais. Quando você segue a Jesus Cristo, quando você aceita Jesus Cristo, quando você faz parte do plano de Deus, quando você faz parte desse reinado,
do reino de Deus, você só vai aumentar, crescer ainda mais o reino do nosso Deus. Que coisa bacana, que coisa linda, né? Você ajudando Deus no plano dele. E ao mesmo tempo você sendo inserido, integrado, sendo levado ao praticar as coisas boas para esse reino, para esse governo do nosso Deus. Que coisa bacana. Então, o reino de Deus está próximo. Todos que aceitarem Jesus como seu Salvador terão lugar no reino quando Jesus voltar. Morarão para sempre no céu com Deus. Por isso, o reino de Deus também é chamado de reino dos céus. Você lembra do que Jesus falou para aquele ladrão crucificado ao seu lado, ao lado de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Veja que está aí, como vocês acabaram de ouvir. Por isso o reino de Deus também é chamado reino dos céus. Essa é a verdade, amados irmãos. Essa é a realidade. Então é preciso buscarmos, trilharmos no caminho certo, nos caminhos de Deus, fazendo as obras de Deus, o que Deus tem nos preparado para que a gente possa também ter esse reino, sermos pessoas desse reino, do reino de Deus, estarmos com Ele no reinado, nos céus, como a própria palavra de Deus fala. Então Deus está lá, nos aguardando. Outros já se foram, os homens santos dessa terra, já estão com o nosso Deus, já estão sentados ao lado do nosso Deus. Então é preciso se sacrificar, se esforçar, para também estarmos lá, juntamente com o nosso Deus, no reino dele, do nosso Deus. É como um país que você vai e você sai de um país, você sai daqui, digamos assim, do Brasil, vai para Israel, você vai ter um outro governo lá. No exterior você vai ter um outro governo. Então você sai daqui da terra e vai para outro governo, que é o governo de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer. Esse é o plano de Deus. Então, o reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações. Então tá aí, quando você está ciente de que está fazendo tudo certo, de que está seguindo as palavras de Deus, as obras de Deus, se você está fazendo isso e muito mais, você pode ter certeza, aí mesmo dentro do seu coração, de que o reino de Deus, ele já está sendo estabelecido, melhor dizendo, dentro de você. Agora, tenha certeza de uma coisa, minha amiga, meu amigo, não queira enganar a Deus. Porque Deus, ele conhece o mais profundo e íntimo do homem. Deus conhece o coração do homem. Então não adianta você querer enganar a Deus. Não adianta. Deus sabe o que é que você está pensando. Deus sabe o que é que você está sentindo. Então é preciso ter muito cuidado com as coisas de Deus. Por que é que Deus conhece o teu coração? Por que é que Deus conhece o teu mais profundo íntimo? A tua alma. Por que é que Deus conhece? Porque quem fez foi Deus. Quem fez a sua alma foi Deus. Então, se Deus fez, ele conhece. Ou você não conhece aquilo que você faz. Evidentemente, todo mundo conhece, sabe muito bem o que é que está fazendo. Se está fazendo alguma coisa, um objeto, uma comida, seja lá o que for. Ou mesmo em se tratando das coisas espirituais, se você está fazendo coisas, você sabe se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então você sabe separar, diz, olha, isso que eu estou fazendo, eu tenho certeza que isso aqui é errado.
Isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é certo. Então você sabe separar as coisas. Então Deus, ele conhece o coração do homem, o mais profundo íntimo, coisa que o inimigo não conhece. O inimigo, eu já falei várias vezes aqui, ele tem o poder de influenciar, jogar flechas, palavras, pensamentos ruins, malignos na sua cabeça, de influenciar você, colocar alguém diante de você para que você possa desejar, colocar um inimigo, seja lá o que for ou quem for. O inimigo tem esse poder. É o maior psicólogo do universo. Você pode ter certeza disso. É o maior psicólogo do universo de todos os tempos. É o inimigo. É o coisa ruim, como muitas pessoas falam. Então ele tem esse poder de influenciar, mas ele não conhece o teu coração, o que você está sentindo. Agora, se você estiver triste, deprimido, de cabeça para baixo, se você estiver chorando, é claro que ele está vendo, porque ele é psicólogo. Então ele tem esse poder, ele sabe, está vendo no teu semblante se você está triste ou não. Então, por isso que é bom muitas vezes estarmos alegres, independente do que estamos sentindo, porque devemos nos alegrar na presença de Deus, devemos nos alegrar. Então, já para ter essa certa proteção. Então, Deus, ele nos alerta disso, para que a gente não possa jogar a toalha, entregar os pontos, entregar o mapa do ouro, o mapa ao inimigo. É preciso ter cuidado, é preciso vigiar, é preciso estar alerta. Então, Deus conhece a alma do homem, o coração do homem. Então, tá aí. O reino de Deus já começou a ser estabelecido. O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro de nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada crente. Quem obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus. Então tá aí. Quem obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus, aumenta o reino de Deus. Cresce, faz com que o reino de Deus, que nós fazemos parte, ele só vai aumentar, ele só vai crescer. Vai vir gente, mais crente, mais crente, mais crente, e mais crente, o mundo inteiro, e ganhando o mundo inteiro, e aumentando o reino de Deus, e Deus feliz, e você feliz também, porque você está na obra, você está aí na palavra de Deus, está no projeto de Deus aí. Então, quem obedece a Jesus faz o quê? Faz crescer o reino de Deus, quem obedece a Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus, que ele preparou para toda a humanidade. Então só vai aumentar. Só vai aumentar. Se você obedecer a Jesus, se você fizer as coisas certas, se você obedecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que se materializou, se fez carne, se fez homem e habitou no meio de nós. Tivemos a oportunidade de ter o nosso Deus face a face, andando com ele. Muitas vezes a gente se pergunta, a gente diz o seguinte: nós não temos o poder de ver Deus. Deus, ele é invisível. Claro, ele é invisível, ele é espírito. Deus é invisível. Mas tivemos a oportunidade de vê-lo quando ele se tornou homem e veio para esse mundo e deu a vida por todos nós. Mas por que que Deus se manifestou dessa forma? Porque Deus se manifestou dessa forma para ele poder ser semelhante ao ser humano, com olhos, boca, ouvidos, enfim, para poder ouvir o ser humano, para poder ver, para poder falar. Falar com o ser humano, como a gente se comunica aqui com os nossos irmãos, para que a gente pudesse entender de fato o que Deus quer que nós façamos, para que Deus possa trazer as boas novas, a sua mensagem
E somente dessa forma, materializada, de forma física, semelhante ao homem, é que a gente tivesse a certeza de que um homem estaria ali. De que um homem estaria ali, uma pessoa semelhante a nós, falando como o seu irmão fala com você, o seu pai, a sua mãe, enfim, como uma pessoa fala com você. Então tem uma pessoa falando aqui com você, você vai entender. Se for brasileiro, brasileira, melhor ainda, você vai entender. Mas se for americano, você não entende inglês, não vai entender. Se for um extraterrestre, você não vai entender. Mas Deus, ele se fez homem, esteve no meio de nós para sermos iguaizinhos a ele e ele poder se comunicar, se entrosar com a gente para a gente poder entender as coisas. Então Deus, ele se manifestou, se fez carne e habitou no meio de nós para trazer a mensagem de vida, a mensagem de salvação. Então, por intermédio dele, do próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregou a palavra, dizendo o que é certo, o que é errado, e foi levado à cruz, sobrecarregado dos nossos pecados, e deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. E muitas vezes somos ingratos ao nosso Senhor Jesus. Então ele mostrou ali na cruz que é morrendo que se vive. Então ele morreu e se ressuscitou. Para que a gente pudesse entender o seguinte: matando a velha criatura, o homem pecador, e se tornando uma nova criatura, uma pessoa salva, uma pessoa convertida, uma pessoa nos caminhos do nosso Deus, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí. Essa foi uma forma. Não que a gente morresse como ele, fisicamente, digamos assim, que a gente viesse a se ressuscitar. Mas ele deu esse exemplo que é capaz, que nós somos capazes de morrer e de sermos ressuscitados. Ao mesmo tempo, sermos salvos, ressuscitados e habitar no meio, habitar ao lado do nosso Pai, ao lado dele. Então tá aí. Então tem esse exemplo também da gente entender que somos capazes de nos tornarmos uma nova criatura, andar na presença de Deus conforme a palavra de Deus, caminhando, trilhando nos caminhos de Deus. É assim, minha amiga, é assim, meu amigo. Então é preciso estar alerta, é preciso entender essas coisas, porque o que vos falo não são palavras vindas de mim, mas são palavras vindas do nosso Deus, porque nós aqui pregamos com base, com fundamento na Bíblia Sagrada, onde se encontra a palavra de salvação, a palavra de conforto, a palavra de ressurreição, a palavra de vida, vida em tudo aquilo que você faz. É bom que você nos acompanhe todos os fins de semana, porque através dessa programação Domingo do Senhor, você ouve aquilo que é fundamentado na Bíblia, a palavra do nosso Deus para te abençoar de forma grandiosa. Vontade do nosso Deus. Se é a vontade do nosso Deus, é vontade também minha. Quem sou eu para fazer o contrário do nosso Pai? Se essa é a vontade de Deus, de derramar promessas na tua vida, você pode ter certeza que também
é minha vontade. Senão, eu não estaria aqui trazendo as boas novas. Amados irmãos, você que está chegando agora, hoje nós falamos sobre o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Portanto, hoje nós falamos do reino de Deus. Falamos do reino de Deus. Hoje falamos do reino do nosso Pai. O reino de Deus que não é desse mundo. O reino de Deus que é espiritual. O reino de Deus, o endereço de Deus é a eternidade, é no alto, no Altíssimo. Então Deus não faz parte desse mundo. O reino de Deus, o governo de Deus, onde ele é rei, onde ele reina, é espiritual, é eterno. E é lá que Deus quer que estejamos. Você pode ter certeza disso. Porque o que você ouve aqui vem da Bíblia. Tem como base a Bíblia Sagrada, onde tem a palavra de Deus. Então, hoje, o assunto do nosso Domingo do Senhor foi o reino de Deus, o reino dos céus, onde já temos a certeza dentro dos nossos corações que o reino de Deus já começou a ser estabelecido, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada crente. Quem obedece Jesus faz crescer o reino de Deus, aumentar, chegando mais um, e o reino sendo estabelecido, sendo engrandecido, ganhando o mundo, países, nações. E no fim dos tempos, tudo se concretizar. E aqueles que buscaram a Deus, aqueles que obedeceram a Jesus, farão parte desse reino. O reino de Deus, o reino dos céus. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.